Luiz Fernando Pezão, governador do Rio de Janeiro, foi preso nesta quinta-feira pela Polícia Federal. A operação Braço da Lava Jato foi batizada de Boca de Lobo. Aliás, um nome muito bom, viu, quando se trata da política fluminense. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, há registros documentais do pagamento em dinheiro vivo que chegariam a 40 milhões de reais no período de 2007 a 2015. Vamos ser mais didáticos aqui. O Pezão recebeu uma espécie de uma mesada de 150 mil reais, mesada essa que, pasmem, tinha 13º. Pagamento 13º da propina. Outro detalhe importante, Pezão continuou recebendo a propina depois que Sérgio Cabral foi preso e, de acordo com a denúncia, ampliou a porcentagem de 5% para 8% após a saída de Sérgio Cabral do governo. Aqui são aspas do delegado Alexandre Camões Bessa. Pezão passou a comandar seu próprio esquema de corrupção. Gostaria de destacar brevemente, Pezão aí, um fiel sucessor de Sérgio Cabral, né? Seguiu passo a passo o descaminho, mas todos os últimos presidentes aí da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foram presos. Sérgio Cabral, Jorge Pisciani, Paulo Melo, 10 dos 70 deputados estaduais, além do Procurador-Geral do Ministério Público. E com Antony Garotinho, Rosinha Mateus, Sérgio Cabral e agora Pezão. Todos os governadores eleitos nas 2 últimas décadas foram presos. Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos lá, vamos para o Rio de Janeiro. Carlos Andreasa. Eu já larguei há muito tempo, porque eu nunca, aliás, peguei a mão dessa gente. Então, tô muito à vontade aqui, ó. Minha mão tá solta, Silvio Navarro. E eu não gosto de pegar a mão, não, que mão suada, eu tô fora. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos pensar na história do Pezão. Ele chegou ao Sérgio Cabral como indicado do Antony Garotinho. A Rosinha Mateus era governadora, Garotinho e sua esposa, então governadora, apoiaram o Sérgio Cabral. Ele foi o candidato daquele esquema Garotinho. E o Pezão era uma espécie de infiltrado do Garotinho no novo governo, que apoiou. Essa é a origem do Pezão como vice. Só que ele se aproxima do Sérgio Cabral e dá um pé na bunda dos Garotinho. Em troca disso, assume também a Secretaria de Obras. Ele é vice e secretário de Obras num arranjo bastante exótico. E aí deu no que deu. Porque nós estamos falando do período vendido como virtuoso do Rio de Janeiro, em que se vendia a beleza da interlocução fluente entre Lula e depois Dilma, Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes. E o Pezão era o pai do PAC. A Dilma era a mãe, o Pezão era o pai do PAC, secretário de Obras. Quando a casa mais adiante caiu, quiseram vender para a sociedade fluminense e para o Brasil de modo geral, que a casa que tinha caído era do Sérgio Cabral, com todos os seus secretários, o esquema exposto, mas o Pezão não sabia de nada. O Pezão era um homem modesto, humilde, secretário de Obras do Sérgio Cabral, mas não sabia de nada, não havia participado de nada, era um puro. E assim foi eleito em 2014 governador. Aliás, não sei se a gente já escolheu música pro final do programa, mas se tiver escolhido eu vou pedir para furar, porque eu me lembrei agora. Você já pode escolher agora, Andreasa. Já pode escolher já. Porque eu me lembrei agora do jingle que o Jorge Ben, Jorge Ben, sei lá como é que se chama atualmente, fez pro Pezão, que é uma obra-prima, que diz Pezão, 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 Pezão. Vamos encontrar aí para finalizar o programa com essa belíssima canção. E era óbvio, minha gente, era óbvio, no mundo real, que o Luiz Fernando Pezão não poderia... Olha aí. Ele sabe andar calçado, ele sabe andar de pé no chão. Olha que beleza. Ele sabe aonde sobe o som. Pisa, Pezão, 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 Pezão. Ele sabe andar olha que lindo. Calçado, ele sabe andar... Então é o seguinte... Boa. Então é o seguinte... Não dava para o sujeito chegar onde chegou e se tornar candidato do Sérgio Cabral, já afastado, já escondido, a governador em 2014, sem ser partícipe do esquema. Não se engana as pessoas assim.
ou não se engana por muito tempo, aí está. O Sérgio Cabral sai e o esquema continua, porque o esquema é o mesmo e passa, evidentemente, pela arrumação, pela amarração da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse é o motivo pelo qual, sabendo de tudo que se sabe e havendo tudo que há contra esse pessoal, o Pezão tenha sobrevivido a processo de impeachment. Porque a Alerj não existe como um poder independente, como uma Assembleia independente em relação ao governo do Estado. É um apêndice do mesmo esquema criminoso. Então agora está. E aí, numa outra intervenção, logo mais, eu falo sobre a questão relativa ao novo governador e a ruptura que se espera, pela qual ele foi eleita, no caso do Wilson Witzel. Mas, enfim, já dancei, já cantei, né? Passo a bola agora. Vamos lá, professor Marco Antônio Villa. Realmente tem uma dança incrível, Andreasa, aí. Mas eu não conhecia esse jingle aí do Pezão, viu? Fui apresentado, aí eu realmente não conhecia. Incrível. Mas é inacreditável esse levantamento feito aí pelo Silvio aqui. Dos últimos 4 governadores eleitos, os 4 foram presos. Garotinho, Rosinha, Cabral, Pezão. É incrível. Todos os presidentes, os últimos presidentes da Assembleia Legislativa, Sérgio Cabral, que antes de ser governador foi presidente, né? O Pisciani e Paulo Melo tal. 10 dos 70 deputados estaduais. Putz, 5 dos 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Inacreditável. E o procurador-geral do MP do Rio de Janeiro. É inacreditável. Quer dizer, você tem uma estrutura de Estado toda destruída. Como resolver? Intervenção federal, só esse jeito. Nenhum outro. O Witzel vai, provavelmente, espero que ele faça um bom trabalho, desejo, a melhor sorte do mundo, mas o Rio só tem jeito com intervenção federal e é uma intervenção de médio e longo prazo. Para limpar a estrutura de Estado, os 3 poderes corrompidos só com intervenção federal. Porém, contudo, todavia, intervenção federal, de acordo com a nossa Constituição, impede a tramitação e votação, evidentemente, de propostas de emendas à Constituição. Então, cria-se um obstáculo, por exemplo, o novo governo. O governo vai colocar como central, e é sabido de todos, a necessidade de algumas emendas, especialmente em relação à questão da Previdência, que precisa de quórum qualificado. Para tramitar, votar, não pode ter emenda constitucional, tanto nas 2 casas, na Câmara ou do Senado, não importa, não pode ter intervenção federal, que está lá nos artigos, se não me engano, 32, 33, 34, se não me engano, né? Então, a questão toda foi que o Temer já começou errado, vamos só lembrar. O Temer deveria ter feito a intervenção, e olha que foi falado aqui, não é fazer profecia do passado, aí foi falado aqui desde o início, que só resolveram o Rio de Janeiro com intervenção. Quando teve a intervenção, eu disse que a intervenção estava errada, a intervenção não era só na área de segurança, era a intervenção no Executivo Estadual, mas aí tinha um problema, eles eram do mesmo partido político, primeiro problema. Segundo, Temer não tem condições morais de combater a corrupção. Né? Por quê? Pela sua vinculação com negócios extremamente nebulosos na República, Porto de Santos, JBS, etc. tal, né? Então, nesse caso, o que fica é que o Witzel, por melhor trabalho que faça, não sei se o fará, está escolhendo seu secretariado, não tem saída. O caso do Rio é diferente de crise do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem crise econômica, fiscal, etc. Né? Mas a estrutura de Estado não está carcomida pela corrupção. O Rio não vive um problema fiscal, quer dizer, com o pré-sal voltando a preços razoáveis, os royalties do petróleo vão entrar em larga margem. O problema do Rio, mais do que um problema fiscal e ou econômico, é a estrutura de Estado corrompida. E pode incluir o judiciário nisso tudo também, né? Pode incluir o judiciário. E nesse caso, só se resolve com intervenção federal, não há outra saída. E essa intervenção que, por exemplo, leva à ocupação das favelas de forma permanente, etc, etc, etc. Senão, não tem saída, não adianta. Muito bem, seguindo no assunto, vou devolver a palavra para o Andreasa, só queria colocar aqui mais um dado publicado pelo portal do jornal O Globo. Além de comandar o esquema de propina, da qual o Villa e o Andreasa estão falando, as investigações da Lava Jato apontam que o governador Pezão prometeu interceder em favor do seu padrinho político Sérgio Cabral. A Lava Jato interceptou conversas telefônicas na qual Pezão fala com uma pessoa chamada Ricardo, que tinha acabado de visitar Cabral em Bangu 8. Cabral tinha brigado com promotores e foi transferido naquele dia para uma cela isolada. Aí esse Ricardo pede que Pezão conversasse com o diretor do presídio. E Pezão responde, atenção, aspas, vou entrar no circuito, tá bom? Realmente, ele entrou no circuito, né? Da cadeia. Vai lá, Andreasa.
Mas então, Silvio, esse que você acabou de narrar, de descrever, é mais um exemplo que justifica a prisão preventiva do Pezão. Vocês sabem que eu sou bastante chato em relação à prisão preventiva. Há regras por meio das quais se decreta esse tipo de prisão. Uma delas é interferência no processo, obstrução de justiça e continuidade do processo delitivo, continuidade do crime. Tudo isso, conforme descrito, aliás, descrito pela Raquel Dodge, na entrevista que ela deu, explicando os motivos da preventiva de um governador em exercício de mandato, é porque, de fato, ele continuava gerindo o esquema criminoso segundo o Ministério Público. E aí, fui pesquisar também, é evidente que a origem sempre é, no Brasil atual, em delação premiada, mas parece que há documentos, parece que há listas, nomes, valores apresentados, entregues por delatores e também nas várias ações de interferências da Polícia Federal nos locais, né? Material apurado, material descoberto. Esse caso de interferência de um governador de estado em prol de um líder criminoso, porque é disso que se trata, o Sérgio Cabral, preso, é um motivo mais do que suficiente para a decretação de prisão preventiva. Assim como é a evidência, segundo o Ministério Público, de que, mesmo com um esquema desbaratado, Sérgio Cabral preso, os antigos secretários todos na cadeia, os que entraram no lugar, mantido o vice, obviamente, o antigo secretário de obras, o esquema foi mantido. Mudaram-se as peças, os elementos, mudam-se os operadores, mas o esquema continua. Está dado o motivo para a prisão preventiva. O outro elemento importante a ser tratado aqui é o governo de transição, é o gabinete de transição do Wilson Witzel. Porque, vejam, o sujeito foi eleito basicamente um desconhecido, hein? Ninguém sabe quem é. Ainda agora, ninguém sabe. Mas qual é o cerne da eleição do Witzel? Romper com tudo isso que está aí. É algo que precisa ser rompido, está dado. Certo? Então, o gabinete precisa conseguir continuar a sua transição, a formação do novo governo do Estado, e sobre o Wilson Witzel pesa a responsabilidade de representar um novo tempo. Ele é novo. Ele não vai manter as bases do governo Pezão Sérgio Cabral, eu espero. Então, esse é um momento delicado do Rio de Janeiro. Se a gente pensar na sequência de governadores do Rio de Janeiro, eles fazem todos parte de um mesmo esquema. E isso vem desde o Brizola. Sinto muito aos brizolistas. Brizola, Moreira Franco, Brizola de novo, Marcelo Alencar, depois Garotinho, Rosinha, Rosinha, Benedita, Garotinho, Rosinha, Garotinho, Benedita, Rosinha, Sérgio Cabral, Pezão. É o que se chama de sistema, né? A velha política, os velhos políticos, a influência muito grande do brizolismo. Tá aí o Wilson Witzel. Idealmente, pelo menos no discurso, ele é a ruptura disso. Está pressionado a se provar dessa forma. O eleitor do Rio de Janeiro votou para acabar com isso. Professor Vila. Eu estou justamente olhando aqui o artigo, o 34, 35, 36, né, da Constituição, que trata da intervenção federal. O 34 é muito claro, né? Que diz: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, no caso aí, você pode pôr o inciso 3, por ter uma grave comprometimento da ordem pública, que é um caso de ordem pública tal, né? E pode ser o inciso 5º, pode escolher também, combinado com o inciso 5º, reorganizar as finanças da unidade da federação. E você vai escolhendo os incisos, é só fechar os olhos e pôr qualquer dedo aqui, você descobre qualquer coisa. Não tem jeito, o Rio de Janeiro não tem saída. A eleição foi um grande marco, mês de outubro, dia 7, com a grande renovação dos legislativos estaduais e do Congresso Nacional, e o dia 28 com uma mudança radical na eleição presidencial, tal, enterrando a nova república, parece que de forma definitiva, tal. Agora, tem questões que nós vamos ter que nos debruçar, que são questões mais estruturais ainda, que a eleição não consegue momentaneamente resolvê-la, que é a estrutura da Constituição, que não dá conta das contradições que o Brasil tem hoje, e questões como, por exemplo, que antecede uma mudança, uma reforma na Constituição, que precisa, uma reforma geral que dê unidade, não é em partes, é uma coisa de conjunto.
a questão que envolve a intervenção em alguns estados que não têm condições ou financeiras de se autogerir, são vários que têm isso, ou condições que seus poderes são de tal forma corrompidos que eles não conseguem se reorganizar. É o caso do Rio de Janeiro. O juiz Witzel, que eu não conheço, só por entrevistas, etc. tal, por melhor que seja, por melhor equipe que tenha, não vai conseguir enfrentar o crime organizado e a corrupção nos 3 poderes. Se olharmos os deputados da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, continua ainda uma presença de velhos políticos que estão lá alguns há décadas tal. Insisto em falar um tema perigoso, eu sei que é perigoso, o Poder Judiciário Fluminense. Se der uma olhadinha no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, falam para mim coisas tenebrosas. Eu não sei se são verdade ou não. E quem me fala são pessoas que vão advogar no Tribunal de Justiça, defender os seus clientes e que me contam histórias do Arco da Velha, que não vou falar nenhuma delas aqui, mas são terríveis. E quem sabe esse submundo do Tribunal... O Tribunal de Justiça nunca percebeu... Uma perguntinha... simples e óbvia, até para concluir. O Ministério Público nunca percebeu da corrupção do Cabral? Será que nunca percebeu? O Ministério Público nunca percebeu da corrupção do Pezão? Como é possível alguém receber 150 mil reais por mês e com 13º? É importante a garantia do 13º, né? Que é uma lei, se não me engano, de 1962, de um deputado fluminense aprovado no governo João Goulart, no Congresso, quando era parlamentarismo. Era o gabinete Tancredo Neves. Então isso é importante. O Pezão falou, pô, eu tenho direito a 13º. Pode ser que ele queira férias também de propina e tal. Então, o que chama atenção é que ninguém viu. Porque só agora... foi possível, graças às ações que nós estamos discutindo aqui, uma ação, mas o efeito destrutivo de Cabral, sem voltar Garotinho e Rosinha, Cabral e Pezão não tem como reconstruir. Qualquer pena que for dar, qualquer pena de reclusão ou multa pecuniária, e que é disposto pela nossa Constituição, não vai resolver os males, que são muitos, haja plural, né? Que eles cometeram. Então essa que é a questão. O que me chama a atenção em caso de corrupção é sinais exteriores de riqueza. O Pezão não demonstrou sinais exteriores de riqueza? Ou pessoas ligadas ao Pezão, caixa do Pezão, amigos, familiares? Eu não entendo. Do Cabral era evidente, 2 casas em Mangaratiba, lanchas, joias, etc. Mas mesmo assim, ele elegeu o sucessor. É inacreditável. Exatamente. E chegou a ser cotado num dado momento como possível candidato à presidência da República. Andréa, você quer arrematar o assunto para a gente partir para o Supremo? Botei a mão e vamos pro próximo.